Bom dia a todos, bom dia pessoal da live. Tem alguém pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, tá bom, minha querida? Eu vou dar os recadinhos da casa. De terça e quinta nós temos atendimento à noite, 8 horas da noite. De sexta é às 14 horas. Sábado é dia das crianças. Quem tiver criança pode trazer as crianças para fazer uma evangelização. Domingo nós temos 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. A nossa casa vive de doações. Quem puder trazer algumas coisas não perecíveis será muito bem-vindo. A casa ajuda, faz cestas de doações para algumas famílias. Nosso bazar também ajuda nas nossas contas, né? Se alguém tiver alguma roupa, alguma coisinha, pode trazer aqui, tá bom? E o importante da nossa casa é o Evangelho em Casa, que é a nossa proteção. Quem não souber fazer, precisar de mais orientação, a moça da recepção dá. Porque o Evangelho no lar é uma proteção para a nossa casa. Nós precisamos fazer evangelização. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a Bíblia, pode abrir numa parte, pôr um copinho de água, fazer uma oração. Isso é uma proteção. A gente não pode viver sem oração e sem proteger a nossa casa. Certo? E sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma oração agora para darmos início ao nosso trabalho. Prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agora ficamos com a palestra com o nosso querido amigo José. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Deu um branco, José. Não, desculpa, não. Você vai vir para mim se tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, o pessoal da live também. Então, depois dessa prece que a Ângela fez, né? Quer ficar aqui, você? Depois da prece que a Ângela fez, de abertura, eu vou fazer uma outra prece aqui também para a gente poder refletir um pouco a respeito do tema que a gente vai discutir. Okay? O tema que nós vamos discutir hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, nós faremos a lição 21 e o tema é Caminhos Retos. Então eu trouxe uma prece que fala um pouquinho a respeito do nosso caminhar. Então eu vou pedir a vocês que fechem os olhos para a gente poder refletir a respeito das palavras dessa pequena prece. O nome da prece é Prece do Belo Caminho. Hoje eu sairei a caminhar. Hoje todo mal há de me abandonar. Eu serei tal como fui antes. Eu terei uma brisa fresca a percorrer o meu corpo. Terei um corpo leve. Serei feliz. Nada há de me impedir. Eu caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim. Caminho com a beleza abaixo de mim. Caminho com a beleza acima de mim e caminho também com a beleza ao meu redor. Belas hão de ser as minhas palavras, belos hão de ser os meus pensamentos e belas hão de ser as minhas atitudes. Tudo bom, Mateus? Belas hão de ser as minhas atitudes, porque hoje eu tenho a consciência de que eu sou de Deus e eu sou um ser divino. Que assim seja, graças a Deus. Então, essas são as palavras que a gente está usando para poder iniciar o nosso trabalho, a nossa reflexão aqui no dia de hoje.
Falando um pouco a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, né, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, como eu já disse, a lição que a gente vai refletir hoje é caminhos retos. Fazendo uma pesquisa para entendimento a respeito da palavra caminho, tá? Eu trouxe aqui uma pequena reflexão sobre esse significado. A palavra caminho, ela vai ter muitos significados, né? Fazendo a reflexão sobre o entendimento bíblico, essa palavra, ela abrange desde uma estrada física até mesmo o modo de vida ou de conduta das pessoas. E aí, voltando, levando essa palavra para o entendimento dos ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 6, a gente tem o seguinte, né? Jesus, ele se coloca para as pessoas como sendo o caminho, a verdade e a vida. E o significado dessa palavra, né? Jesus mostra para a gente que todos aqueles que seguirem os seus ensinamentos, né? Compreendendo ele como sendo o caminho espiritual para cada um, essas pessoas que se disporem a isso, elas terão o início ou podem dar continuidade à sua evolução moral e espiritual, que é o que todos nós buscamos, né? Se a gente for refletir a respeito dessas questões, a gente vai ver que pelos ensinamentos que nós temos do Espiritismo, nós chegamos aqui nesse mundo como espíritos simples e ignorantes. E ao longo de toda a nossa jornada, das várias vidas que nós vamos passando, a cada vida a gente vai evoluindo um pouquinho. E o mais importante, mais interessante para a gente, né, desde que nós permitamos que os bons espíritos caminhem conosco, sendo orientados pelos ensinamentos, pelo Evangelho de Jesus, a gente consegue sair de cada existência um pouquinho melhor do que nós chegamos nessas vidas. E aí, o Emmanuel, ele começa a reflexão sobre esse capítulo dizendo o seguinte: e Jesus, encontrando com seus discípulos, ele diz: lançai a rede para a banda direita do barco e vocês acharão. Esse pequeno trecho, ele está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. Como eu coloquei aqui para vocês. Tá? Se eu pegar apenas essa frase, desse capítulo, desse versículo que foi dito no Evangelho de João, a gente não consegue entender toda a questão, toda a situação que se passou. Mas se você pegar a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, né? E quem tiver interesse em fazer isso depois, e fizer a leitura desde o versículo 1 até o versículo 12, vocês vão encontrar a seguinte história. Né? Essa história ela se passa depois que Jesus passou por todo o martírio dele, que ele foi crucificado e aí ele ressuscitou. Ressurgindo, ele apareceu lá em Jerusalém para alguns dos seus discípulos, né? Para os seus discípulos, e a partir daí ele combinou com os seus discípulos: olha, eu quero que vocês agora saiam daqui de Jerusalém e vão até a Galiléia. Chegando na Galiléia, eu vou me encontrar com vocês novamente. Chegando na Galiléia, eu me encontro com vocês novamente e lá eu vou dizer para vocês aquilo que vocês têm que fazer. Eles saíram de Jerusalém, então os discípulos saíram, fizeram toda uma jornada até chegar lá. Chegando na Galiléia, eles estavam com fome. E aí comentaram um com o outro: olha, vamos dar um jeito de arrumar comida aí pra gente? Bom, a gente está perto do lago, lá em Nazaré, né, na Galiléia, tem o lago chamado Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, porque é um lago imenso, né, um lago muito grande. Eles chamam também do Mar de Tiberíades. Então eles resolveram pescar. Arrumaram um barco lá e foram, a maior parte dos discípulos foram pescar.
passaram a noite inteira pescando, jogando a rede para todos os lados e não conseguiram pescar nada. Entendeu? Aí quando estava quase amanhecendo, né? Quando estava quase amanhecendo, eles passaram com um barco próximo das margens do lago. E lá eles encontraram um homem. E esse homem, ele perguntou para as pessoas que estavam no barco: e aí, conseguiram pescar alguma coisa? Né? Eles disseram: infelizmente não, a gente não conseguiu pescar nada. Aí ele falou assim, esse homem falou para os discípulos que estavam lá: olha, faz mais uma tentativa, pega a rede e joga do lado direito do barco. Bom, a gente está com fome, não estamos fazendo nada, vamos lá aproveitar. Já que ele está dando essa dica, jogaram a rede do lado direito do barco e, para surpresa deles, eles conseguiram pescar aproximadamente 150 peixes. Né? Só que aí o que aconteceu? O João, que era um dos discípulos de Jesus, ele se recordou de uma situação muito semelhante que eles tinham passado quando eles conheceram Jesus, lá no início da jornada deles com Jesus. Né? Então João, ele entendeu: esse homem não é qualquer homem, não. Esse homem é Jesus. E aí ele comentou com os discípulos, e o Pedro, né? Quando ele viu que João falou disso daí, ele já largou as coisas lá, pulou no lago, saiu nadando até onde Jesus estava. E os outros discípulos, eles finalizaram a pescaria, encostaram no barco e foram lá até onde Jesus estava com Pedro. E, para surpresa dele, quando eles chegaram lá, já tinha fogueira pronta, já tinha alguns peixes também sendo assados, pão também. E aí eles comeram e fizeram uma celebraçãozinha com Jesus ali de reencontro. Então essa foi a historinha a respeito desse pequeno trecho que o Emmanuel colocou, né? Onde eles foram obedientes a Jesus, resolveram jogar a rede do lado direito do barco e pescaram aquilo que era necessário, não aquilo que eles queriam, era o que era necessário para que eles conseguissem resolver o problema dele naquela ocasião. Ok? Continuando a leitura do texto, né, a reflexão do texto, Emmanuel diz o seguinte, que frequentemente a criatura humana, o ser humano, ele busca sobrepor-se diante das situações, dos ensinamentos e das leis divinas. Né? Isso daí pode ser interpretado por nós da seguinte maneira: muitas vezes a gente acredita que não necessita do nosso lado da companhia, do auxílio dos bons amigos espirituais. E aí o que acontece? A gente acha que a gente consegue resolver tudo da nossa forma, né? E esquece Deus, deixa Deus de lado, deixa os bons espíritos que nos acompanham de lado e quer resolver as coisas tudo do nosso jeito. A gente pode interpretar isso pensando um pouco sobre o que os discípulos fizeram. Passaram a noite inteira pescando. A gente está com fome, vamos lá, vamos pescar. E jogava rede de todo lado e não conseguia nada. Então ali, eles fizeram por conta deles. Eles não estavam ali, eles estavam querendo resolver o problema deles e esqueceram aquilo que Jesus tinha ensinado. E a sua fé? Entendeu? Pensa que eu estou com vocês todos os dias. Eu vou auxiliar vocês. É só pedir com fé que vocês encontrarão, que vocês conseguirão aquilo que vocês necessitam. Né? Mas não, a gente deixa de lado os ensinamentos de Jesus. Né? Quando a gente faz isso, o que é que acontece? Nós temos conhecimento de que nós temos o nosso anjo da guarda ou os nossos mentores que estão conosco. E quando a gente quer resolver as coisas somente do nosso jeito, eles vão se afastando da gente. Não porque eles querem, né? Mas porque realmente eles querem deixar. Vamos ver até onde a gente vai. Até onde esse serzinho ali, né? Esse espírito encarnado está ali caminhando, porque ele acha que consegue resolver tudo sozinho. Algumas vezes a gente consegue, né? Mas outras a gente tropeça, a gente cai, a gente chora, a gente sofre. E depois a gente percebe que a gente não consegue fazer nada sem o auxílio do alto, sem o auxílio dos nossos mentores, que são orientados, são guiados e encaminhados até nós por Jesus,
que é o governador do nosso planeta Terra. Né? E aí Emmanuel diz também o seguinte: ninguém engana a lei divina. E por conta do nosso afastamento, nós acabamos colhendo os frutos daquilo que vem de nossa atitude inadequada e muitas vezes rebelde. A gente sofre na tarefa da nossa reparação. Quando a gente percebe que a gente errou, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer. No entanto, quando chega no momento decisivo, não, eu estou errado, eu preciso parar e refletir. Porque se eu ficar dando murro ali na ponta da faca, eu só vou sofrer e só vou fazer as pessoas que estão ao meu redor, que caminham comigo, sofrerem também. Né? Quando a gente não busca a Deus pelo amor, né? Porque nós temos essa escolha também. Eu posso, através da orientação, por exemplo, se eu não sou um filho rebelde, se eu sou um filho obediente, os meus pais eles vão me orientar para eu poder fazer aquilo que é correto. Vou seguir o caminho reto. Caminho dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Né? Se eu sou uma pessoa que compreende isso, entendeu? Eu estou buscando Deus pelo amor. Agora, quando eu sou rebelde, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, que eu vou afastando de mim os bons espíritos que estão comigo, tudo isso tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Né? Aí eu vou colher os frutos das atitudes, muitas vezes inadequadas minhas. Né? E aí eu acabo buscando Deus, buscando os ensinamentos de Jesus pela dor. É errado? Não é errado, não. Eu fui lá, eu aprendi porque eu caí. Aí eu vi, olha, ou alguém chegou em mim e falou, você pode melhorar. Essa pessoa foi lá, me auxiliou e me guiou. Então eu estou buscando Deus através da dor, que não é errado também. O que eu preciso é, a partir daí, refletir sobre as minhas ações para eu não fazer mais dessa maneira. Que Jesus, todas as vezes que ele socorria alguém, se você fizer a leitura do Evangelho, tá? Quando Jesus está socorrendo alguém, ele sempre diz no final, vai e não comete mais o erro desta maneira. Significa que a pessoa vai se tornar uma pessoa perfeita? Não vai. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos seres em evolução. Nós somos pessoas que vamos errar diversas vezes. Vamos errar sim. Não adianta eu achar que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu não sou. Senão eu não estaria mais nesse mundo. A Terra, ela, de acordo com os ensinamentos espirituais, ela é um mundo de provas e expiações. Então todos nós aqui, nós passaremos por provas e passaremos por expiações. Ou seja, a gente vai sofrer muitas vezes. No entanto, se eu for uma pessoa sábia, diante das situações que eu estou passando, eu vou aprender com aquela situação de dor ali que eu vivenciei. Nem sempre é fácil, não é fácil não, gente. Mas é necessário para a gente caminhar dessa maneira. Muitas vezes, então, sem ter consciência daquilo que estamos fazendo, nós acabamos culpando a Deus, porque as coisas não estão saindo de acordo com o que nós queremos, e a gente acaba esquecendo de que somos nós mesmos os responsáveis por aquela questão que nós estamos vivenciando. Porém, Deus sempre permite que nós utilizemos do nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos fazer as coisas que nós queremos. Né? No entanto, a gente pode usar esse livre-arbítrio para fazer coisas boas ou coisas ruins. O que a gente precisa fazer, tá, é refletir sobre cada situação. A maior parte de nós que estamos aqui já somos adultos. Só temos uma criancinha aqui, né? Que ela vai ser bem orientada pela mãe dela, pelos responsáveis. E todos nós somos adultos. A gente consegue refletir. Cometo erro? Cometo muitos erros diariamente. Por mais que eu estude, por mais que eu saiba, que eu tenha conhecimento do Evangelho de Jesus, entendeu? Eu vou cometer erro. Isto é natural. Isto é natural.
porque nós somos seres em evolução. Agora, nós precisamos procurar aprender com esses erros, seja nas coisas que acontecem em casa, seja nas coisas que acontecem no dia a dia, no convívio familiar, com os meus amigos, no trabalho. São os desafios diários que nós precisamos enfrentar. Entendeu? Não adianta, nós não vamos ficar livres disso. A não ser que a gente fuja dessa vida, que não é o que precisa ser feito. Por quê? Porque Deus permitiu que nós caminhássemos neste mundo para poder aprender. Toda a vida ela gera aprendizado. Toda a vida vai gerar aprendizado para todos nós. E aí Jesus, Emmanuel continua aqui dizendo o seguinte, que Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, ele disse lá para os discípulos dele, quando eles estavam pescando, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Essa lição, ela vale para todos nós. Se a gente for refletir apenas nessa frasezinha. Jesus está orientando a gente, olha, vai por esse caminho, segue esse caminho que vocês vão conseguir aquilo que vocês precisam. Segue os meus ensinamentos, caminha por caminhos justos, segue as leis divinas, respeita as pessoas que caminham com você, tenha respeito por você. Você é um ser humano, você é um espírito e você precisa se amar. Você precisa se amar, precisa se gostar. A partir do momento que você se gosta, que você se ama, você também vai compreendendo as suas dores, você vai compreender as dores das outras pessoas e vai procurar se melhorar. Essa que é a ideia. Então, se nós tivermos humildade, paciência, se nós formos obedientes às leis divinas, seguindo as orientações dos nossos mentores, que os nossos mentores nos dão, mesmo que seja por intuição, nós encontraremos aquilo que nós precisamos. Então, é importante você refletir sobre essa palavra, sobre essa frase, essa expressão. Nós encontraremos aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos. E muitas vezes querer, a gente quer um monte de coisa nesse mundo. No entanto, os nossos mentores, nossos guardiões, os bons espíritos que caminham conosco, tentando nos guiar, eles sabem aquilo que nós precisamos. Para quê? Para nos tornarmos pessoas melhores. Para que, quando chegue no final da nossa existência, aqui, nós saímos daqui como pessoas, como espíritos melhores. Então, é aquilo que nós precisamos para finalizar a nossa jornada. É isso que a gente precisa refletir quando nós formos pedir alguma coisa a Deus nas nossas orações, conforme Jesus nos ensinou a conversar com Deus nas nossas orações. Todas as vezes que eu precisar dialogar, conversar com Deus, eu não preciso ficar apenas fazendo aquela prece, aquela oração escrita por alguém ali. Eu posso sentar no meu canto, me recolher, ou estou de pé lá no ônibus, refletindo, conversando, dialogando com Deus, dialogando com os meus, com o meu mentor, com os espíritos bons que estão comigo. Eu consigo fazer isso daí, desde que eu compreenda que eles estão caminhando comigo e que eu permita que eles venham interferir na minha vida. Essa que é a ideia. Tá? Então, mesmo de maneira inconsciente, Emmanuel continua dizendo aqui, mesmo que de maneira inconsciente nós sempre estamos em busca da evolução, seja ela material, moral ou espiritual. Dentro dessa história, se a gente fizer um paralelo, o barco que os discípulos estavam lá, ele vai ser para a gente, para o nosso dia a dia, a nossa localização em relação àquilo que a gente está buscando. Então, todos nós temos um ideal. Então, o barco, para a gente, ele vai ser a localização em relação a quanto falta para chegar nesse ideal. Aí, todos os dias da nossa existência, Deus, ele nos dá a oportunidade de lançarmos a nossa rede em direção a esse ideal, aquilo que a gente está buscando. E aí, Jesus, ele disse para a gente que se nós permitirmos isso, ele estará conosco todos os dias da nossa existência.
Como assim, se nós permitirmos? Se eu permitir que Jesus se aproxime de mim, através dos mentores, através dos bons espíritos, que vão me guiar para eu conseguir aquilo que eu necessito nessa vida. Para quê? Para eu chegar no final dela uma pessoa melhor, sabendo conviver bem com os meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus cônjuges, com todas as pessoas que caminham comigo, principalmente no trabalho, muitas vezes. No trabalho nós temos dificuldade de lidar com uma pessoa ou outra. Se eu compreender, né, que eu devo aprender a perdoar a pessoa e me perdoar também. Porque não é só a pessoa que comete erro, eu também cometo erro. Então, se porque eu cometi um erro, eu ficar preso naquele erro ali, eu não vou conseguir caminhar, não vou conseguir sair. Então eu tenho que me perdoar. Eu tenho que sentar, refletir e falar, ó, até aqui foi, agora eu preciso melhorar. Para eu melhorar, se para eu melhorar eu preciso perdoar a mim mesmo, eu tenho que perdoar. Eu vou refletir sobre isso e vou me dar esse perdão. Se eu estou dando perdão para as pessoas, por que eu não vou dar a mim mesmo? Eu não posso ficar me martirizando, me castigando. Entendeu? Se Jesus ensinou isso daí, perdoa os seus inimigos, perdoa você também. Tá? Já pensou? Eu ouvi uma historinha mais ou menos assim, que se você pegar todas as histórias psicografadas que chegaram até nós, e nenhuma delas mostra que Jesus voltou. Mostra as encarnações de Jesus. Por quê? Porque quando ele esteve aqui, ele perdoou a todos os inimigos dele. Então ele não carregou aquela mágoa. Conforme ele ia sofrendo, ele dizia, perdoe cada um deles, Deus. Eles não sabem o que estão fazendo. Então ele foi trabalhando o perdão dentro do coração dele, porque ele estava sofrendo ali, né? Então ali ele já foi se limpando. E nós, se nós conseguirmos isso, é importante a gente refletir. Diante dos males que todas as pessoas fazem conosco, vamos perdoar. Porque se eu não conseguir perdoar, eu vou carregar essa pessoa do meu lado por diversas existências. E aí você vai pensar se realmente precisa disso. Né? Vamos lá, continuando aqui, né, para a gente poder finalizar. Emmanuel, no último parágrafo do texto, ele coloca: convém consultar a vida interior de cada um no esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento que nós refletimos, ele recomendava, de modo geral, para os seus discípulos: dediquem a vossa atenção para os caminhos retos, que vocês encontrarão aquilo que vocês necessitam. Né? Quando eu li esse trecho, dediquem a vossa atenção aos caminhos retos, que vocês acharam aquilo que vocês necessitam, me veio na mente um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34, que dizia lá o seguinte, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. Né? Então vamos permitir, né? Vamos nos permitir buscar em primeiro lugar os ensinamentos de Jesus, o reino de Deus. É fácil? Não é fácil, gente. Claro que não. A gente sabe que a gente tem dificuldades, tem situações difíceis que acontecem nos nossos lares, no nosso trabalho, no convívio cotidiano. No entanto, se eu conseguir agir com sabedoria diante de tudo isso e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, os ensinamentos de Jesus, colocar esses ensinamentos fazendo parte da nossa vida, nós conseguiremos aquilo que nós necessitamos, como Jesus, como o Emmanuel coloca no final aqui. E aí Jesus ainda finaliza assim: assim, pois, não se coloquem inquietos pelo dia de amanhã. Né? Por quê? Porque o dia de amanhã tem as preocupações dele próprio. Então pensem, vivam o presente. O presente é importante para você. O que é que você pode fazer hoje para melhorar a sua existência, para conviver bem com seus familiares,
para conviver bem com todas as pessoas que caminham com você. Amanhã ainda vai acontecer. O dia de amanhã vai ter preocupação desse dia. O dia de ontem já passou. Não fica preso no passado. O passado vai servir para você refletir sobre as coisas que aconteceram e tirar o melhor dele, para não fazer mais. Essa que é a ideia. Tá bom? Então, a cada dia basta o seu mal. Isso é importante para que nós possamos refletir sobre essa questão. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês por essa pequena reflexão que nós fizemos a partir do livro, né? Caminho, Verdade e Vida, da lição 21, Caminhos Retos. Espero que tenha ajudado a cada um de nós a refletir, porque eu falo por mim, quando eu li essa lição, também foi um puxão de orelha para mim, a respeito das coisas que eu faço no meu dia a dia, em casa, no trabalho, em todos os lugares que eu tenho que ir. Tá? Primeiro o primeiro ouvido que está ouvindo o que eu estou falando é o meu. Né? E aí eu estou dando puxão de orelha diante de cada situação que eu estou falando para vocês aqui. Né? Então agora, vamos fazer a prece para finalizar e depois eu vou fazer a vibração. A prece que eu falei é uma prece chamada Que Eu Não Perca. Então eu peço a vocês nesse momento, vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, pensar nos nossos guias espirituais, né? E vamos refletir. Que eu não perca. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, de reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo por mim. Que eu não perca o amor da minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe no meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será subestimado e até mesmo rejeitado pelas pessoas. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça de que Deus me ama infinitamente, de que um pequeno grão de alegria e esperança dentro do nosso coração é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida ela é construída nos sonhos e ela é concretizada no amor e no convívio com cada pessoa. Dessa forma, Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós faremos as nossas vibrações. Mantendo então essa mesma sintonia de reflexão, nós pedimos às pessoas que estão nos acompanhando pela live, tá? Que peguem lá a sua garrafinha de água, coloquem próximo, né, ao computador ou ao celular, para a gente poder conseguir fazer as vibrações da nossa água e do nosso ambiente. Então, mantendo essa sintonia com os mentores e os bons espíritos que nos cercam, nós faremos assim as vibrações. Vamos vibrar muita paz de espírito, amor, entendimento para todos nós que estamos caminhando nesta vida. Para que nós consigamos ter um bom convívio e aprendizado a partir de agora com todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, sejam as nossas famílias, sejam os nossos companheiros de trabalho, companheiros de jornada, sejam também muitas vezes aqueles que nós imaginamos ser os nossos inimigos, que possamos entrar em sintonia, pensando sempre no amor e entendimento para a nossa vida e para a vida de todos.
Vamos vibrar discernimento, honestidade, boas atitudes para todos os governantes de todos os países, para que eles consigam cuidar da população que está na dependência de cada um. Vibremos também saúde por todos aqueles que estão nos leitos de hospitais. Vibremos boa vontade de se melhorar, boas atitudes por todos aqueles que estão nas prisões, para que eles consigam refletir sobre as suas atitudes e procurem se tornar pessoas de bem, pessoas melhores. Vamos vibrar pensamentos de amor, paz, harmonia, saúde, vida, para todos os que estão necessitados de auxílio e que os bons espíritos possam fluidificar a água que está em nosso lar, em todos os lares, nas garrafas das pessoas que estão em casa também, em todos os lugares, e que essa água sirva para a gente como fonte de energia, de vida, para que possamos caminhar os nossos caminhos durante toda a nossa semana, no convívio com as pessoas. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Agradeço a todos vocês pela atenção. Que Deus abençoe a cada um.